No vídeo de hoje, vamos tratar de por que os ebionitas terem confrontado Paulo e qual é a atualidade dessa confrontação. Será que heresias passadas estão sempre num eterno retorno? É sobre isso que trataremos. Quem eram os chamados ebionitas? O que era o ebionismo? O ebionismo era uma visão falsa da natureza de Jesus Cristo que surgiu no século II. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus e acreditavam que Jesus era o Filho de Deus somente em virtude de ter sido adotado por Deus. De acordo com o ebionismo, Jesus era um descendente de Davi e um homem talentoso, mas nada mais. Eles rejeitavam as epístolas de Paulo por quem tinham uma animosidade especial e só aceitavam um evangelho, o de Mateus, como contendo alguma verdade. O ebionismo também ensinava a necessidade de guardar a lei judaica. Hoje também vemos, à semelhança dos ebionitas, pessoas querendo escolher sobre o que devem crer na Escritura. A despeito de que alguns ateus mais raivosos digam que Jesus não prestava e que seus ensinamentos eram péssimos, a maioria das pessoas vê Jesus como um grande mestre ou professor e não como Senhor e Rei. Os ebionitas tinham uma visão acerca de Jesus semelhante a essa. Em qual passagem bíblica os ebionitas são citados? A palavra ebionitas não aparece explicitamente na Bíblia. Os ebionitas foram um grupo cristão primitivo de origem judaica que floresceu nos primeiros séculos depois de Cristo, principalmente após a destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. No entanto, os ensinamentos que eles defendiam, e que mais tarde foram considerados heréticos pela Igreja Ortodoxa, parecem ser combatidos em algumas cartas de Paulo e nas cartas de João. As origens do ebionismo são obscuras, mas a heresia provavelmente remonta aos primeiros dias da Igreja. O primeiro escritor cristão a mencioná-la pelo nome foi Irineu, no final do século II. Os ebionitas eram os herdeiros dos judaizantes que causaram problemas na era apostólica. Consulte Atos, capítulo 15, versículo 1, e Gálatas, toda a epístola. Hoje, os mais próximos de cristãos judaizantes são os adventistas do sétimo dia, muito semelhantes aos Gálatas, mas também a Igreja Católica Apostólica Romana erra em semelhança aos Gálatas, acrescentando rituais, práticas e sacramentos à simples fé em Cristo e arrependimento bíblicos, únicos meios pelos quais Deus concedeu salvação. Lembrando que primeiro e primordialmente vem a fé. Sem a fé, não há arrependimento verdadeiro. Tudo começa, ao menos na Bíblia, pela fé. Os ebionitas criaram seu próprio evangelho revisando o Evangelho de Mateus. Eles chamaram seu livro de O Evangelho segundo os Hebreus. Esse livro, que apresenta Jesus como um mero humano, divide a vida de Jesus em duas partes, pré-batismo e pós-batismo. De acordo com o ebionismo, no batismo de Jesus apareceu uma luz brilhante e uma voz do céu disse: "Hoje eu te gerei." Naquele momento, Jesus se tornou Cristo e foi imbuído de poder para cumprir a missão do Messias, embora permanecesse como homem e não como Deus durante todo o seu ministério. Os muçulmanos têm uma visão acerca de Jesus semelhante aos ebionitas, mas incrivelmente até melhor do que a dos ebionitas, uma vez que para os ebionitas Jesus era inferior a Moisés, e para os muçulmanos Jesus seria um profeta superior a Moisés. Antes de continuarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Prometo que você será muito edificado. Vou trabalhar por isso. E se puder, deixa um like, ajuda muito mesmo. Como os ebionitas rejeitavam a divindade de Cristo, eles também rejeitavam seu nascimento virginal. Hoje, muito se contesta a concepção virginal de Jesus, dizendo-se impossível. Bem, nascer de uma virgem realmente é impossível, por isso chamamos milagre. Em sua glorificação da lei de Moisés, eles acreditavam que o próprio Jesus foi justificado por cumprir a lei. Nesse sentido, eles estavam certos. Em sua humanidade, Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Por isso ele pode ser um sacrifício perfeito, ao contrário dos sacrifícios do tabernáculo e do templo, que eram apenas sombra do verdadeiro sacrifício do próprio Cristo. De acordo com o ebionismo, se alguém pudesse seguir o exemplo de Jesus e guardar a lei perfeitamente, então também poderia se tornar um Cristo e ser justificado por Deus.
Em certo sentido, isso pode até ser considerado, ou seja, em tese, isso é verdade, mas só tem um problema. Textos afirmam que, na realidade concreta, isso nunca aconteceu desde Adão, e nem mesmo Enoque foi identificado como sendo sem pecado. Romanos 3 afirma: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Jeremias 5 afirma: percorram todas as ruas de Jerusalém em todas as direções, procurem em todos os cantos e vejam se podem encontrar um só homem reto e honesto. Procurem em cada largo, em cada cruzamento, e se conseguirem encontrar um só que seja, eu não destruirei a cidade. E Salmo 53 afirma categoricamente que Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nenhum sequer. Portanto, como disse certo teólogo de forma bem criativa e didática, se o mundo fosse um filme de Velho Oeste, todos os homens seriam vilões com dentes podres e roupas maltrapilhas, e todas as mulheres prostitutas, e só haveria um homem com terno branco e uma pistola de ouro. Só existe um mocinho nessa história. Os ebionitas erraram nisso. A salvação baseada em obras ensinada no ebionismo é explicitamente condenada nas Escrituras, principalmente nos escritos de Paulo. Uma pessoa não é justificada pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por causa da oposição de Paulo à sua doutrina, os ebionitas o acusaram de ser gentio e negaram suas credenciais apostólicas, dizendo que ele nunca havia sido chamado por Deus. Eles também atacaram seu caráter pessoal, chamando-o de enganador, orgulhoso e amargo. A forma inicial do ebionismo às vezes é chamada de ebionismo farisaico, para distingui-la de uma forma posterior, conhecida como ebionismo essênio ou gnóstico, que era uma forma mais ascética e separada do original. Esta última forma de ebionismo estava intimamente relacionada ao movimento essênio. O ebionismo é claramente refutado na Bíblia. A verdade sobre Jesus Cristo é que ele é o Filho de Deus pré-existente. Ele não se tornou o Filho por meio de adoção, nem foi imbuído com o poder de Cristo em seu batismo. Ele era e é a eterna segunda pessoa da Trindade. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Hebreus 1, citando o Salmo 45. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. O ebionismo durou cerca de 200 anos, mas acabou se extinguindo. Parte dos ebionitas optaram por retornar ao judaísmo completo, rejeitando Cristo por completo, e outra parte mudou para uma versão mais ortodoxa do cristianismo, mas nunca chegaram a ser plenamente ortodoxos em sua visão acerca de Jesus. Resumo: o ebionismo é um movimento pós-bíblico, mas cujas raízes de conflito teológico, judeus cristãos legalistas versus gentios salvos pela graça, são debatidas no Novo Testamento, particularmente nas cartas paulinas. O conhecimento sobre eles vem principalmente de pais da igreja posteriores, como Irineu de Lyon, Orígenes e Epifânio. Aqui está onde os conceitos defendidos pelos ebionitas são abordados ou combatidos no Novo Testamento pelos apóstolos Paulo e João. 1. Gálatas. Combate ao judaísmo legalista. Os ebionitas acreditavam que para ser salvo era necessário seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Paulo combate essa ideia veementemente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo condena quem prega um evangelho diferente que exige obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículos 14 a 16. Paulo repreende Pedro por agir como os judaizantes, reafirmando que a justificação vem pela fé, não pelas obras da lei. 2. Colossenses. Contra o ascetismo e a adoração de anjos. Os ebionitas também praticavam um ascetismo rigoroso e veneravam anjos. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23, Paulo repreende aqueles que impõem regras alimentares, dias de festa e culto aos anjos. 3. Primeira carta de João, contra a negação da divindade de Cristo.
Uma característica central dos ebionitas era acreditar que Jesus foi apenas um homem, o profeta messiânico, mas não Deus encarnado. Negavam a divindade de Cristo. 1 João capítulo 4, João alerta contra os espíritos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, no sentido de negar sua natureza divina. Espero que tenha gostado do vídeo. Até mais!